Olá, tudo bem? Um grande prazer encontrar você mais uma vez para pensarmos na Palavra de Deus. É o Vida Devocional, para uma vida de devoção. É uma boa oportunidade para parar tudo e investir, porque quando a gente para diante da Palavra de Deus, nunca é uma perda de tempo. E não é nem substituição de tempo, porque a qualidade de tempo diante da Palavra de Deus não tem comparação. Você há de convir comigo. Se você caminha na fé há algum tempo, você sabe a importância da Palavra de Deus na sua vida. Eu gostaria, então, nessa manhã, de falar contigo um pouquinho sobre o Salmo 9, um salmo de ações de graças, claro, em meio às lutas da vida. Aliás, diante dos problemas, das circunstâncias, das tribulações, quando se passa por alguma coisa realmente que preocupou, que tirou o sono, que criou dúvidas, que tirou a alegria, muitas vezes, que permitiu que a ansiedade por situações chegasse a nível bem elevado, quando se passa é bom demais, não é? Eu me lembro quando eu era criança ainda, lá no sul do Brasil, eu nasci numa rota de vendavais, num local que é uma rota de temporais. O calor desce da Amazônia, passa pelo oeste da América do Sul, Paraguai, Argentina, passa pelas montanhas geladas de Bariloche, um bom lugar para se passear, nunca fui, mas quem sabe um dia, né? Um bom lugar. Mas quando ele vem para o Brasil, ali para o oeste de Santa Catarina, vem com pedras e rajadas de vento, e aí quem passa por uma tempestade sabe o que é. E eu tive algumas situações assim, de passar por intensas tempestades. Em uma delas, lá em 1983, algumas cidades foram devastadas por tempestades. Inclusive a minha doce e bela Maravilha, lá no oeste de Santa Catarina, pobre Maravilha, naquele dia, naquela noite, na verdade, ela sofreu as dores de uma tempestade. Demora tempo para uma cidade se recuperar. E eu estava lá, nós estávamos lá. Aí quando passa, depois que aquele som da tempestade passa, o som das pedras, o som das árvores se quebrando, o som da sua casa se quebrando, muitas foram não só destelhadas, mas foram completamente destruídas. Depois que passa, o alívio, a sensação de você olhar e pensar, eu estou vivo, porque muitos perecem. Então depois que passa, você compreende o que foi ter tido um auxílio, uma força fora de ti, que você não tinha, você não conseguiria se defender. O que mais alguém pode fazer quando as suas forças acabam? Pois é mais ou menos nessa direção que o Davi, nosso irmão, o rei Davi, escreveu este salmo. Depois de intensas lutas, de muitas dificuldades, ele conheceu quem era o Senhor, seu Deus, o Todo-Poderoso Deus. Aliás, esse é o tema da nossa meditação nessa manhã, o Todo-Poderoso Deus. Por isso, você que nos acompanha, é um prazer grande compartilhar esse salmo contigo, porque eu imagino também que você tenha passado por muitas lutas até hoje. Talvez esteja passando. E se este salmo puder ser útil à sua vida, então louvado seja Deus. Esse é o objetivo de programas como este, Vida Devocional. É o Salmo 9, você pode acompanhar. Se você tiver uma Bíblia perto aí, abra, vamos ler. Se não tiver, você ouve aqui e a gente conversa sobre ele, tá? Ações de graças, diz a Sociedade Bíblica do Brasil, ao Salmo 9. Ao mestre de canto, segundo a melodia, a morte para o filho. Só esse nome aí já deixa a gente pensando, né? Salmo de Davi. Louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração, contarei todas as tuas maravilhas. Alegrar-me-ei e exultarei em ti. Ao teu nome, ó Altíssimo, eu cantarei louvores. Pois, ao retrocederem os meus inimigos, tropeçam e somem-se da tua presença, porque sustentas o meu direito e a minha causa, no trono te assentas e julgas retamente. Repreendes as nações, destróis o ímpio, e para todo sempre lhes apaga o nome. Quanto aos inimigos, estão consumados, suas ruínas são perpétuas, arrasaste as suas cidades, até a sua memória pereceu.
Mas o Senhor permanece no seu trono eternamente, trono que erigiu para julgar. Ele mesmo julga o mundo com justiça, administra os povos com retidão. O Senhor é também alto refúgio para o oprimido, refúgio nas horas da tribulação. Em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desamparas os que te buscam. Cantai louvores ao Senhor que habita em Sião, proclamai entre os povos os seus feitos. Pois aquele que requer o sangue, lembra-se deles e não se esquece do clamor dos aflitos. Compadece-te de mim, Senhor. Vê a que sofrimento me reduziram os que me odeiam. Tu que me levantas das portas da morte, para que as portas da filha de Sião eu proclame todos os seus louvores e me regozije na tua salvação. Afundam-se as nações na cova que fizeram, no laço que esconderam, prendeu-se-lhes os pés. Faz-se conhecido o Senhor, pelo juízo que executa. Enlaçado está o ímpio nas obras de suas próprias mãos. Veja o que acontece com os perversos. Os perversos serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Pois o necessitado não será para sempre esquecido, e a esperança dos aflitos não se há de frustrar perpetuamente. Levanta-te, Senhor, não prevaleça o mortal. Sejam as nações julgadas na tua presença. Infunde-lhes, Senhor, o medo. Saibam as nações que não passam de mortais. Este é um salmo muito intenso, né? Salmo de muitas ações, salmo de intensas aflições contadas pelo salmista, próprio de um homem de guerra que era, um rei que defendia o povo de Deus, porque o povo era de Deus. Davi sabia que assim que ele se posicionasse, assim que ele dissesse àquelas nações, eu tenho um Deus, eu adoro a Deus. O Deus que eu adoro é o Deus criador dos céus e da terra, inclusive de vocês. O Deus que eu sirvo é aquele que me orienta pelo caminho do que é certo fazer. É aquele que me dá senso de justiça, senso de piedade. O Deus que eu sirvo é aquele que me criou para a sua glória. Davi sabia que assim que ele se posicionasse dessa maneira no mundo, não importava o cargo que ele tivesse, se ele fosse de uma função mais simples de se fazer, a função mais complexa que exigisse muito dele, ele sabia que os inimigos de Deus, o Deus que ele cria, o Deus que ele servia, os inimigos de Deus veriam nele, Davi, um inimigo. Então, Davi é um missionário da parte de Deus no Antigo Testamento que tem uma missão muito importante. Essa missão é levar o povo a adorar a Deus e testemunhar de Deus. Mas para que alguém adore a Deus, precisa conhecer o seu poder. E para que alguém testemunhe de Deus, precisa também saber por que é que eu estou testemunhando de Deus. Nos dias atuais, muitas pessoas dizem, eu sou evangélico, eu sou crente, eu sou cristão. E essas terminologias, embora expliquem o sentido, né? Significa que alguém quando diz que é crente é porque crê em Deus. Quando alguém é um cristão é porque reconhece o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Quando alguém diz isso, há uma pressuposição de que essa é uma pessoa com uma profissão de fé clara. Infelizmente, as palavras não dizem tudo e muitas pessoas se dizem cristãs, mas a mentira está nos seus lábios, o egoísmo no seu coração, a vingança nos seus olhos, a inveja e a cobiça dominando e muitas vezes guiando a sua própria vida. É possível que muitas pessoas sejam, então, cristãs nominais. Se dizer cristão ou cristã, crente, é alguma coisa até bonita nos nossos dias, alguma coisa até sofisticada, né? Quando determinada situação, alguém tem uma atitude coerente, adequada, a pessoa fala, é porque eu sou cristão, né? Ou é porque eu creio em Deus, né? Então, é até bonito, de certa forma, soa como alguma coisa elevada. Mas a gente é provado mesmo nas horas difíceis da vida. É nas horas difíceis da vida, quando a gente está sozinho ou sozinha
então ali aparece o nosso caráter. O nosso caráter, ele aparece para Deus. Deus vê o nosso caráter. O homem vê o exterior, mas Deus vê o interior. Aquele que sonda o coração conhece o caráter de cada um de nós. Nesse sentido, Davi é este homem, o homem segundo o coração de Deus. Um homem que se posicionou, ele sabia quem era o seu Deus. Ele já havia convivido com este Deus nas horas mais difíceis. Talvez entre as horas mais difíceis, de vez em quando eu cito isso, talvez até aqui, já em algum outro programa do Vida Devocional. Um dos momentos mais difíceis da vida de Davi foi quando ele foi perseguido pelo seu filho Absalão. Absalão o odiava com ódio mortal. E então, para permanecer vivo, ele teve de fugir. E a vida de Davi foi muito difícil naqueles próximos dias, meses, porque fugitivo do próprio filho. Talvez este salmo tenha algum contexto relacionado a isso. Talvez ele tenha sido escrito numa perspectiva de vitória contra inimigos, mas é muito difícil, foi muito difícil para Davi quando um dos seus maiores inimigos fora o seu filho vindo ao seu encalço. Pois é. Por mais difícil que tenha sido, por mais difícil que seria para qualquer um de nós, mas essa é a expressão de Davi. Louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração, contarei todas as tuas maravilhas, alegrar-me-ei e exultarei em ti, ao teu nome, ó Altíssimo, eu cantarei louvores. Davi é aquele rapaz que sabe tocar harpa, você se lembra? Ele era menino e então o exército estava em guerra contra os filisteus e Davi tinha uma harpa, levava suprimentos para os irmãos na guerra e depois é ele que vai acalmar o espírito de Saul com a sua harpa, enquanto Saul era rei de Israel. Esse é Davi. Um homem que sabe o que é louvar, sabe o que é cantar, sabe o que é celebrar. E quando a gente canta, celebra, se alegra diante de Deus, sempre é por motivos. Ninguém se alegra sem motivos. Tudo bem, Nick? Bem-vinda. A Nick está fazendo fotos aqui para repercutir ainda mais isso daqui. Pense nisso. Davi louvava porque tinha motivos para louvar, ainda que a sua vida, ainda que o seu contexto, ainda que as suas dores pulsassem no seu coração. Davi conhece o poder de Deus em meio às angústias. Algumas pessoas acham que podem conhecer o poder de Deus, mas livres de todas as angústias. Talvez seja mais ou menos isso que Jó pensasse, quando Jó conhecia Deus de ouvir falar. Mas Jó conheceu o poder de Deus, todo o poder de Deus, após a sua maior tragédia. Ninguém de nós quer passar por tragédias. Você não gostaria de estar em uma cidade assolada por uma tempestade. Ninguém de nós tem prazer na angústia e na aflição. A angústia, a aflição, esse conceito, esse conjunto de tragédias, de situações horríveis na vida do ser humano, esse é o momento que todos nós tentamos evitar a todo custo. O que nós só não podemos evitar é a nossa essência. São os efeitos noéticos do pecado em nós. A humanidade está em queda, na queda, dentro da queda, no lugar mais baixo da queda. A humanidade está numa situação que necessita, carece da redenção, da glória de Deus. Todas as coisas, tudo o que existe é risco. Em todas as situações há risco. Então, não se pode fugir da verdade, da realidade. A humanidade está caída, há milhares de anos caída, há milhares de anos acordando sem glorificar o Criador, há milhares de anos nem sabendo quem é Deus, há milhares de anos olhando um para o outro e se odiando, há milhares de anos a humanidade não consegue contemplar a criação, ela consegue chegar até as leis básicas da criação, as leis cósmicas, mas não consegue chegar ao autor das leis da criação. Essa é uma realidade inexorável. Isso só não vê quem não quiser ver. Você sabe que o homem pode não querer ver também, né? Quase derrubei aqui. Gente,
do Charles Spurgeon. A humanidade pode não querer ver. Ela pode dizer, não, eu não reconheço isso. Eu acho que o ser humano é bom. Eu acho que as coisas são boas. Ela pode querer inventar uma realidade para si. Mas se ela quiser perceber de fato o que existe, ela se verá numa situação muito difícil. O mundo é cheio de aflições. O mundo é cheio de angústias. Os relacionamentos são difíceis. Os trabalhos são penosos. As esperanças se desvanecem em meio às frustrações. O mundo não é o melhor lugar para se falar de mentiras, sonhos inimagináveis. O mundo é um local para se viver com os olhos abertos, com entendimento, com senso, como que com um radar funcionando. Pois Davi era um homem assim. Davi era um homem que sabia das situações, das mazelas ao seu redor. Onde é que está a alegria de Davi? Está no seu Deus Todo-Poderoso. Então é isso, ele tem motivos para louvar, que ele, com a graça de Deus, não só tem sido preservado, mas tem visto Deus lhe dar vitórias, grandes vitórias. Olha só como Davi reconhece Deus, meus queridos irmãos. O Senhor permanece no seu trono eternamente, trono que erigiu para julgar. Ele mesmo julga o mundo com justiça, administra os povos com retidão. Agora veja outra coisa. O Senhor é também alto refúgio para o oprimido, refúgio nas horas de tribulação. Esse é o consolo para nós. Esse é o conforto para o nosso coração. Quem é Deus? Deus é Deus acima dos povos. Quem é Deus? Deus é Deus acima dos nossos problemas. Quem é Deus? Deus é Deus que contempla o oprimido na sua aflição. Quem é Deus? Deus é aquele que viu o seu povo lá no Egito e disse, eu ouvi a aflição, eu ouvi o clamor, e enviou Moisés para lá. Quem é Deus? É aquele que disse para Isaías, diga a esse povo do tronco de Jessé, nascerá um rebento, um renovo brotará. Quem é Deus? Deus é aquele que deu a última palavra para Malaquias, virá o dia do Senhor, aguardem, o dia do Senhor virá. E então finalizou-se o Antigo Testamento. No dia do Senhor, quando o Senhor quis, João Batista apareceu no deserto dizendo, endireitai os caminhos, endireitai as veredas, aplanai os caminhos do Senhor. No dia do Senhor, o Cordeiro de Deus chegou diante de João Batista e ele disse, Senhor, eu não posso fazer isso, porque eu não sou digno nem de estar aqui na sua presença. Como depois um dia Pedro também disse, depois que Jesus disse, lança-te ao mar, jogue a rede, pesque o peixe. Quando Pedro pescou, depois de reclamar e dizer, não vai dar nada aqui, e depois de pescar peixe, que eles tiveram praticamente que eles pularem do barco, de tanto peixe que tinha no barco, e então ele disse, Senhor, afasta-te de mim. Afasta-te de mim, eu sou um homem pecador. No dia do Senhor, na plenitude dos tempos, disse Paulo aos Gálatas, ele enviou o seu filho, nascido de mulher. Na plenitude dos tempos, Paulo disse a Timóteo, não há nenhum outro mediador entre Deus e os homens, a saber, o único, Jesus Cristo, homem. É isso. O Senhor conhece o coração do aflito, ele sabe da aflição do seu povo, ele sabe da necessidade do seu povo. Este é Deus Todo-Poderoso. O mundo jaz no maligno, o Deus desse século, Deus com letra minúscula, Deus desse século cegou o entendimento de todos, todos se perderam, não há quem glorifique a Deus, não há nenhum sequer, todos se extraviaram, mas o Senhor conhece o coração dos seus. Sabe uma coisa, e eu acredito muito nisso? Pode ter certeza disso que eu estou falando agora. Eu acredito muito nisso. Se você, num dia como este, está em frente a uma TV ou com um smartphone ligado para ouvir sobre vida devocional, um milagre muito grande aconteceu em você. Porque certamente, eu sei disso, você poderia estar em qualquer outro lugar agora. Mas quis a providência que o Senhor reservasse esse tempo para, por sua palavra, falar contigo.
Por que será? Por que será que o Senhor Deus Todo-Poderoso quer falar com você? Por que o Espírito Santo está convencendo você, nesse momento, a ouvir uma exposição bíblica sobre Deus? Acasos não existem para Deus, significa certamente que Ele se compadeceu de você. Significa certamente que, olhando para a palavra de Deus, o Senhor Deus está no seu trono, reinando, reina absoluto e é rei da sua vida. É o Senhor da sua vida. E se for o Senhor da sua vida, está olhando por sua casa também. E se é o Senhor da sua vida, da sua casa, está olhando pela sua saúde, está olhando pelo bem-estar da sua família como um todo. Este é Deus. O Deus Todo-Poderoso lhe trouxe até aqui. O Deus Todo-Poderoso do Salmo 9, que Davi escreveu, é aquele confiado ou que pessoas confiam nele porque conhecem o nome. E aqueles que conhecem o Senhor, o texto diz, Ele não desampara. É o que a palavra de Deus está dizendo, hein? Não pense que eu estou inventando aqui. Em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desamparas os que te buscam. Se nesta manhã o seu coração te levou para buscá-lo, talvez você esteja em meio a uma tempestade. Talvez só o Senhor possa acalmar essa tempestade. Talvez você esteja vivendo num tempo de tantas dúvidas, de tantas preocupações, em meio a tantas tentativas, em meio a tantas buscas, em meio a tantas vozes, talvez. Por que o Senhor quis falar contigo nessa manhã? Olha o que disse Davi em relação a isso. Quando ele, no auge do seu conhecimento de Deus, em meio a tantas lutas, discórdias internas, tantas coisas, a primeira atitude de Davi foi louvar o Senhor. Vou te dar um exemplo. De repente você poderia pensar assim, mas pastor, é tão difícil louvar o Senhor em meio às lutas. É tão difícil. Quando a gente está em meio às lutas, pastor, a gente tem mais facilidade em reclamar, em fazer perguntas para Deus. E às vezes até exigir coisas de Deus. Afinal de contas, pastor, Deus não é meu amigo, Deus não é o meu pai. Então um filho não pode fazer isso, ele não pode exclamar ao Senhor, ele não pode dizer, Senhor, o Senhor não está vendo, onde está o Senhor? E eu diria para você, todos nós, de certa forma, fazemos isso. Todos nós. Mas eu vou te dar dois exemplos para lhe ajudar a pensar se quando fazemos isso, fazemos o certo diante de Deus. Uma delas é o próprio Davi. Em algum momento ele percebeu sua alma de uma maneira muito contristada, muito, sabe quando alguma coisa está incomodando a gente dentro do coração? E Davi falou consigo mesmo. Davi se perguntou, ou perguntou para a sua própria alma, por que estás abatida, minha alma? Minha alma, por que minha alma? Sabe, quando você se olha e fala assim, por que eu estou fazendo isso? Eu tenho lutas? Tenho. Eu tenho dificuldades? Tenho. Mas há algo muito maior em mim. A presença de Deus. Minha alma seja cheia de Deus. É como se a gente respirasse fundo e pensasse, poxa, não tinha pensado nisso. Não estava pensando nisso. O Senhor Deus está comigo, o Senhor Deus está comigo, porque bondade e misericórdia certamente me seguirão, é verdade, é o que a palavra de Deus diz. Eu estava esquecendo disso, Senhor, a luta é grande, as dificuldades são enormes, mas o Senhor está comigo. Eu vou me deitar e vou dormir, não vou ter noites de insônia, não vou ficar numa dependência crônica de barbitúrnicos ou outra coisa, eu vou descansar no Senhor. Davi um dia teve de conversar consigo mesmo, em meio às lutas da sua vida. Mas o exemplo de Paulo, para mim, é importantíssimo, necessário para nós. Ele havia chegado a Filipos e ele estava pregando o evangelho naquele lugar. Lídia já havia sido convertida, as pessoas estavam assim alvoroçadas com a presença de Paulo em Filipos. Uma jovem adivinhadora começou a segui-lo e zombar dele.
E então, em determinado momento, Paulo se volta para ela e dá uma palavra muito dura a ela. Ela estava possuída por um espírito imundo. E uma vez que isso aconteceu, a cidade achou que aqueles homens estavam fazendo muito alvoroço naquela cidade. Prenderam. Então eles vão para a prisão. E lá na prisão, à noite, meia-noite, depois de estar com sangue correndo pelas costas, eles estão. Você se lembra o que eles fazem na prisão, à meia-noite? Eles estão louvando. Louvando. Eles não estão dizendo, Senhor, deu tudo errado aqui, né? A gente chegou, a gente estava animado. Ei, cadê aquele varão macedônico que disse que a gente era para vir para cá? Aquele que me fez passar de Troade para Macedônia. Cadê o varão macedônio agora que diz, vem e ajuda-nos? Ajude-me agora, varão macedônio. Eu estou preso aqui, minhas costas cortadas por esse carcereiro aqui que está cuidando da gente aqui, olhando para a gente com cara de bravo ainda. Por que Paulo não estava fazendo isso, meu querido irmão, minha querida irmã? Eu acho que essa é uma das mensagens mais fortes para nós. Na hora da maior angústia, o Senhor vem antes. A presença do Senhor ainda é mais importante. Ainda é um motivo de louvor. Ainda é um motivo de glória ao Senhor. Por isso Paulo disse, gloriem-se no passar pelas tribulações, porque as tribulações produzem coisas em vocês. Paciência, perseverança. Em meio às tribulações, não dá para a gente ser imediatista. Em meio às tribulações, é melhor contar com a presença de Deus. As tribulações passam, como uma tempestade, como eu falei lá no início, né? Como a sua tempestade. Mas elas passam. Depois de uma noite extremamente escura, sempre vem um sol. Depois de uma chuva muito forte, é bonito ver a manhã toda colorida. Eu sou daltônico, não conheço o nome das cores, mas vejo as cores. E acho lindo demais. É isso. O Gu também é daltônico, que eu fiquei sabendo. O Gu é aqui da TV. É namorado da minha filha. E daltonismo, às vezes, tira a gente dessa coisa de saber exatamente o nome das coisas. Mas a gente vê. Assim é o Senhor. Você pode não saber todas as coisas de Deus, mas você precisa saber que Ele está com você. É ali que você vai conhecer todo o seu poder. Pensa nisso. É hora de respirar fundo, orar, compreender. As lutas são grandes. As lutas são grandes, mas no Senhor, para o Senhor, eu ainda posso louvar. No Senhor há louvor e honra e glória. E eu sou um filho, uma filha dele. Sonhe com a vontade de Deus. Essa vontade de Deus, ela pode não ser a nossa vontade, porque a vontade de Deus é santa, boa e agradável. Mas a vontade de Deus precisa ser feita e será feita na nossa vida. Pense nisso. Creia em Deus. Creia no seu poder. Descanse no seu poder. Há inimigos à espreita? Há. Há tribulações e aflições ao seu redor? Há. Você acha que não há no meu lado também, não? Oxi, há e muito. Barbaridade. Mas o Senhor, em meio a toda e qualquer tribulação, está presente. Se você compreender isso, você subiu de nível na sua caminhada com Deus. Eu quero agradecer tantas pessoas, quer dizer, eu não sei se tantas pessoas, mas eu estou vendo aqui algumas pessoas que estão acompanhando. O Jorge Gonçalves, ele diz, bom dia para todos, graça e paz da parte do Senhor Jesus, graça e paz. A Rita Medeiros diz que Deus abençoe o nosso dia, em nome de Jesus. A Sônia Nogueira diz, bom dia, graça e paz. A Rita Medeiros, Deus Todo-Poderoso, livre todos nós do mal. Sim, essa é uma oração a se fazer mesmo, inclusive é parte da oração dominical. Rita, o Washington diz, bom dia, glória a Deus, verdade, irmão. Devemos agradecer sempre, Deus é maravilhoso e misericordioso. A Sandra diz, a paz do Senhor Jesus. O Isomar diz, shalom. E a Milena diz que Deus acalme a tempestade da minha vida. Milena, Ele acalma, Milena. Ele acalma, Milena. E se depois que passar essa tempestade, você perceber o Senhor Deus me trouxe aqui, glorifique o nome dEle, testemunhe dEle. Toda e qualquer tempestade passa.
porque o Senhor é Deus da tempestade. E eu finalizo com aquilo. Os discípulos estavam no barco e a tempestade se levantou. E Jesus estava dormindo no barco. E então eles disseram: Mestre, mestre, vamos perecer, é isso? E ele se levantou, disse não fez uma menção, absolutamente nada, mas olhou para os ventos e os mares e disse: acalma-te. E tudo se serenou. Já pensou? Viva essa figura, esse pensamento, ondas grandes, e de repente tudo se serenar. Pense nisso. Desejo o melhor de Deus para a sua vida, Deus te abençoe muito, permaneça em Deus, fica firme no Senhor, e você verá passar as maiores aflições e angústias, e depois delas, o Senhor Deus estava contigo o tempo inteiro, e continuará contigo o tempo inteiro. Deus abençoe muito, até uma próxima vez, permitindo Deus, em nome de Jesus. Este programa